Ai, ai. Como é que está aí a situação na Europa? Repercussões? Para já, andam todos, são todos da mesma cor, não há repercussões. É fato, é Não fato. é? Não é? Ai, Infelizmente, a situação política é o que é, mas nada muda, nada muda. e o outono chegou? O outono chegou. Ai, como eu gosto do outono português. Eu tinha um plano, sabe? Que, claro, a vida não me apoiou. Era morar outono e inverno em Portugal, vir para o Brasil outono e inverno no Brasil. Bem, o último outono e inverno aqui me disse, ai, nossa, eu vou ter que mudar para o outono e inverno lá no Alasca, porque, francamente, o nosso outono e inverno foi totalmente verão. Pois. O ano passado aqui choveu bastante. Choveu bastante o ano passado. Vamos ver este ano como é que corre. Muito bem. Então vamos lá, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Que feliz, o mundo acabando e nós não, nós continuando. Olha, se não nos tirarem como uma bomba, a gente permanece. É isso. Vou colocar nossa vinheta então, tá bom? Ok. Lá vai ela. Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. Hoje para o 12º episódio do nosso programa que tem como... do nosso podcast, que tem como título Navegar é Preciso. E os nossos programas não têm continuidade, a gente enumera. Por quê? Porque nós queremos tudo organizado, senão a gente se perde. Até já peguei o papelito aqui para não me perder nas anotações. Mas se você está assistindo esse programa e sentiu falta lá no nosso site de alguma referência, manda um comentário que a gente coloca lá. A Dulcineia mesmo, vira e mexe me manda, olha, faltou não sei o quê. Mas eu anoto, depois eu não entendo as anotações, mas eu anoto e vou começar escrevendo 12. Du, querida, como você está aí nesse outono? Estou morrendo de inveja desse outono. Do outono. Chegou o outono, tem chovido. Ai, que E, gostoso. e pronto, é assim, gostoso, assim. Estávamos a precisar depois daqueles incêndios que tivemos. Então, agora vem esta chuva. Claro que naqueles terrenos que ficaram áridos, vai tudo de enxurrada, não é? Aqui, pronto, na cidade não se nota muito. Você vai muito ao campo pela sua tarefa? Você Não, leciona numa escola rural ou numa escola de dentro da cidade? não, neste momento estou completamente dentro da cidade. Pode ser que no futuro consiga. Antes eu estava numa escola rural, Eu lembras-te? lembro, por isso perguntei. Sim, estava numa escola muito bonita, que era a escola de arqueologia, só que entretanto essa escola fechou. Ah, E pronto, puxa vida. é. Tínhamos, tínhamos poucos alunos e a par disso também houve pouco investimento da Direção Regional de Cultura, não é? Na escola, não é? Pronto, fechou. Então agora você leciona numa escola ou numa universidade? Agora estou a tirar um mestrado para lecionar em escolas secundárias. Entendi.
Muito bem. Por isso ando na universidade, mas é a ter aulas. Eu E tenho uma amiga você tenho está uma amiga fazendo mestrado em qual faculdade? na do Porto. É. Tenho uma amiga, no outro dia estava a falar com ela e disse: "Dulcinea, a tua vocação é ser aluna". Aqui, aqui no Brasil nós temos um educador famoso que diz: ser educador, ser professor é aprender sempre. Bem, mas é isso mesmo. É isso. Esses dias eu estava escutando um educador daqui que falou assim, um sociólogo, falou assim: eu só escrevo sobre o que eu não sei. Isso já é lá de Foucault. Foucault fala a mesma coisa. Eu só faço curso que eu não sei de nada, que eu tenho uma pergunta, e aí vou atrás. Eu sou muito assim também, gosto demais da pesquisa. Para mim, o lugar que eu me sinto bem é na pesquisa. É o nosso lugar de conforto, é na pesquisa. Também Sim, para mim, sim. conforto com força. É, mas é sempre um bom lugar, pelo menos para mim, o lugar do estudo é um lugar muito bom para mim. Eu também gosto demais. É, Eu estava enfim. pensando, ixi, a gente já começou o programa. Já temos. Em vez de conversar, devíamos trabalhar. Estamos fazendo aquela conversinha do começo que foi curta, agora. Olha só, mas eu acho o seguinte, que eu estava pensando esses dias, que eu tenho muitos livros, e aqui onde eu moro é muito úmido, e cheio de bicho de tudo que é tipo. Aí, eu, uma vez por ano, vou numa das prateleiras e vou abrindo os livros, encontro de tudo lá dentro. Agora está tendo uma lagarta fazendo casulo nos livros, que ela faz um casulo enorme, todo cheio de como se fosse madeira, sabe? Duro. E aquilo gruda, tem uma resina muito forte, detonou, juntou dois livros, assim, detonaram as capas. Enfim, mas eu faço isso, e aí eu tirei umas fotos, peguei uns livros por cor, assim, tirei umas fotos, e fiquei pensando, de todas as coisas que eu faço, que não são poucas, a que eu mais gosto tem a ver com os livros. Que é, não é nem ler assim, sabe? Ler um livro do começo ao fim, saber da história, não. É a pesquisa. Quando alguma coisa acontece, gente, eu já li isso em algum lugar. E aí eu tenho que ir na biblioteca, procura aqui, procura ali, abro ali, vejo a anotação, não sei o que, não sei lá. Esse é o meu lugar, assim, que eu me sinto mais alegre. Enfim, cada um com o seu cada um, né? Sim. Então, começamos, pões aí os nossos slides. Ai, olha, vou falar, eu nem abri como o título. O título já me Se deixou quiseres, posso assustada. pôr. Não, eu ponho. Põe? O título já me deixou assustada. Vocês vão saber, então, tem horror. Cobra! Não me digas, não me digas que tens medo de cobras. Tenho, e ontem eu estava aqui e tinha porque eu já contei que a minha casa é vazada, né? E tinha uma lagarta enorme se mexendo. Eu falei, gente, e aí ela foi descendo e entrou debaixo da minha mesa. Aí eu gritei pro meu marido tirar. Uma lagarta linda, daquelas bem tradicionais, tipo lagartinho, mesmo de listinha, só que grande. E aí, ela estava procurando um lugarzinho para fazer casulo. Eu disse, sinto muito, mas aqui não. Meu marido levou ela para a Moreira. Elas gostam muito de amoras. Muito bem, então. Vamos lá, encarar essas coisas. Vamos lá. Hoje é difícil, o tema é difícil hoje. E então tu até começaste por falar a perguntar como é que estávamos aqui na Europa, não é? Eu acho que estamos um pouco como nesta imagem que eu encontrei na internet de um artista que tem um blog e tem algumas coisas na internet. E eu vi esta imagem e gostei muito dela, porque vê-se aí uns rabos de umas coisas, não é? De umas cobras, mas pressente-se o perigo,
mas não se sabe onde está o perigo. E então eu Meio acho assustador, hein? meio assustador, porque ele está no meio dos edifícios, faz sombra para os edifícios, não é só o perigo físico, é também a sombra que ele projeta. Então há essa sombra que é projetada. E quando perguntaste como estávamos aqui na Europa, pois estamos assim, sabemos que há um perigo, mas nem sabemos se ele é real, se é projetado, se onde é que ele anda. Então, é muito interessante. Vou mandar um bilhete então para a Europa. O perigo chama-se capitalismo, criaturas. Chega disso. Nem toda a gente quer Esses são ver. os tentáculos do capital. A gente tem aquele autor que eu sempre esqueço o nome dele. Acho que talvez ele seja na minha imaginação, mas não é. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, não é? É verdade. E isto também eu trouxe porque vou trazer então uma figura que faz parte do imaginário do ser humano, que é a cobra, não é? E a cobra, ao longo dos séculos, eu fui investigando em várias culturas como é que ela aparece, e é muito interessante a forma como a cobra aparece. E como cada comunidade, cada civilização deu à cobra histórias diferentes. E como no final o Ocidente acabou com as cobras, mas não acabou com essa força do caos que elas representam. Até somos mais o caos, nós atualmente, do que, do que antigamente em que a cobra simbolizava essa força, não é? Da sobrenatural e, e, e da escuridão. Então a Mas você cobra sabe tinha. que tem uma diferença entre caos e caos. O caos do contemporâneo e o caos mítico, eu Sim, acho bem distinto. sim, muito distinto. Porque o caos mítico era um caos que tinha como força a força da criação. E o caos atual é um caos estéril. Ele não cria nada, é apenas Nossa, destruição. essa frase tem que escrever. Peraí, não fala mais nada, não! Olha só o que você disse. O caos mítico trazia as forças da criação. E o caos contemporâneo é um caos estéril. Caos estéril. Esse vai ser o nosso título. Genial, Du. Então segue lá para a próxima imagem. Então eu inspirei-me aqui nas cobras, não é, que são um animal que muita gente tem, eh Não vou olhar, tá bom? horror, horror. E tenho uma. Manda aí que eu vou anotar minha frase e não vou olhar para a tela. Então vai ser rápido o que eu vou dizer sobre as cobras. As cobras. Não, espera, porque eu tenho que anotar. Vai falando, Então, estou te então escutando. vá. Eu trouxe esta cobra, que é uma cobra de Portugal, é a maior cobra de Portugal, mas nem é venenosa, coitadinha. Nós só temos uma cobra venenosa, que é uma víbora, que até é uma cobra pequenina. E as víboras são venenosas, mas de resto, as nossas cobras não são venenosas, portanto, nós podemos andar à vontade por todo o lado, que em princípio não vamos morrer se formos mordidos por uma cobra, a não ser que sejam essas cobras mais pequenas, que têm 1 metro, que são assim até relativamente, parecem inofensivas, mas não são, porque elas realmente têm um veneno poderoso. E até houve um bombeiro que nestas. Vocês só têm uma cobra? Nós só temos uma cobra venenosa, o resto não é Vocês venenoso. gostam tanto do bichinho. Agora vai andando no meio dos cascavéis, jararacas, urutus. O negócio é maligno. É verdade. E depois a cobra tem uma particularidade que eu não coloquei aqui em nenhuma imagem, mas a cobra muda de pele.
Portanto, a cobra, muitos dos, digamos assim, dos mitos relacionados com a cobra dão-lhe imortalidade. E nós, na nossa cientificidade do contemporâneo, pensamos: as pessoas do passado pensavam que elas eram imortais porque elas deixavam a pele e então viviam para sempre. Eu não sou tão inocente ou ingênua de achar que as pessoas no passado achavam que as cobras viviam para sempre, mas de facto essa mudança de pele permite imaginar que a cobra permanece, não é? Ela muda, É que nem a lagarta com seu é isso, casulo. é isso. É um pouco Sim, isso, só que até hoje, né, tem essa questão da pele, que é, que é muito importante na filosofia. sim, Muitos filósofos, Paul Valéry, por exemplo, fala: o mais profundo é a pele. E essa pele relacional. E tocar essa pele também dá uma esperança, né? Deixa essa pele velha para lá. sim. E o facto das cobras terem escamas, não é? Como aos peixes, e não são peixes. Então é um animal que para quem vive mais perto da natureza, não é? Tem tantos paradoxos em si mesmo, não é? Ele tem paradoxos, porque ele não tem uma pele de um animal terrestre, tem uma pele de um animal do meio aquoso, ele não tem pernas e rasteja, ao mesmo tempo muda de pele. E depois tem outro aspecto, que já ora vira para a seguinte slide, que é não era este slide que eu queria mostrar, ora corre o outro. O outro para a frente, a ver se é o da frente, é este. Depois corremos para trás. Então aqui nós vemos como as cobras também põem ovos. Então elas têm escamas como aos peixes e põem ovos como aos pássaros. Então Será que existem. dá para fazer omelete de cobra? Será que elas têm um momento que fica uma gema? Pois, não, Gente, que pergunta que eu queria saber a resposta. Vou eu não sou pesquisar. bióloga. Não sei, fui buscar estas imagens à net. Ela é um ser híbrido. É um ser híbrido, sim. É um ser híbrido. E depois a mitologia vai transformá-la ainda num ser mais híbrido, porque vai pegar em todos estes paradoxos e vai criar narrativas que vão integrar todas estas informações. E, por exemplo, aqui, não é? Esta serpente enrolada num ovo era um símbolo comum para os egípcios, para os celtas, para os indianos, e é uma referência à criação do universo. Portanto, em vários mitos, a cobra aparece como um animal da criação, um animal agarrado ao ovo, à ideia do ovo. E então eu fui buscar esta fotografia desta cobra. Esta cobra amarela acho que é uma cobra milho que não existe em Portugal. As nossas cobras não são assim tão grandes. Mas deve haver no Brasil. Se calhar deve ser uma das cobras que existe no Brasil, esta amarela. E que tem estes ovos tão bonitos, assim compridos, alongados, não é? Então que dá E esta as ideia. cobras comem ovos também. Sim, exatamente. Então Elas ainda também comem. Galinha não come ovo, não. Exatamente, ainda tem esse paradoxo que é também se alimenta do ovo, que é algo que os mamíferos fazem. Então ela tem escamas como o peixe, não é? Põe ovos como os pássaros e ainda come como os mamíferos, porque come ovos, mas também come outros E eu animais. acho que vou terminar esse episódio achando que eu vou gostando de cobras. Tomara que elas não escutem. Eu gosto também, mas fiquem longe. Eu no verão, agora um à parte, eu no verão fui para a minha aldeia e estava lá a regar o terreno dos meus pais. Os meus pais tinham lá umas coisas para regar e eu estava a regar. E o meu pai esconde a mangueira num canto do terreno com muita erva. E às tantas eu estava a esconder a mangueira e ouço e vejo um barulho na erva. Eu não vi nada, mas eu só ouvi o barulho e vi a erva a mexer. E pensei: está ali uma cobra.
E era mangueira? Não sei, mas o medo foi Nunca real. saberemos. Eis o mistério das cobras. Porque é incrível que aquilo, eu que não, acho que só vi uma cobra uma vez na vida. Uma É vez na mesmo? É vida. mesmo? Sim, uma vez. Nossa! Uma vez. Tive um medo, foi quase um instinto. A resposta instintiva àquele barulho e àquele mexer Podia ser lagarto, que podia ser passarinho, que podia ser porquinho da Índia, não. Eu acho que era uma cobra. Acho que era uma cobra. Porque ainda por cima era um lugar úmido e elas vão para os lugares úmidos, andam nos lugares úmidos, escondidos. Portanto, há aqui esta ideia de que elas se escondem e só se revelam quando entendem. Então, agora podemos passar ao slide anterior, à ordem. Então, por exemplo, nos egípcios, não é? Eu fui buscar estas imagens porque achei estas imagens de uma grande beleza, não é? E a cobra estava associada a este deus do caos. Só que, como em todas as mitologias, a mitologia egípcia é muito complexa, porque quando nós vamos a ler, às vezes lemos coisas contraditórias, porque como quer dizer, esteve presente durante vários milénios, as histórias também foram mudando, não é? E quando nos chegam a nós, chega tudo junto, nós não conseguimos muitas vezes distinguir qual é a história mais antiga e qual é a história mais recente. Então ficamos um pouco sem saber. Mas, numa parte da narrativa da mitologia egípcia, a cobra é este deus do caos, que está na escuridão, que está associada às tempestades e à morte, mas que também está ligada com o mundo, ou seja, na mitologia egípcia não é o sol que era um deus, percorria o globo terrestre e depois enterrava-se e renascia no outro dia. Mas a cobra, quando ele se enterrava e estava submerso durante a noite, o perigo era ser comido pela cobra. Portanto, esta cobra era uma ameaça. Ok? Este deus do subterrâneo era uma ameaça ao Deus que se enterrava e para renascer no outro dia. Portanto, era assim, é quase que difícil para nós imaginar, porque hoje em dia a nossa cosmologia é muito pobre, não é? É uma cosmologia. E assim, e muito maniqueísta, né? Ou Sim, isso ou aquilo. sim. A gente não criou uma mitologia aberta aos contraditórios. E o mundo é todo contraditório, não é? Sim. Por isso que a nossa mitologia tem que tirar a vida de dentro. Porque se tivesse vida dentro, ia ser uma bagunça. Claro que era o que eram as antigas mitologias, em que havia histórias contraditórias. Até na própria mitologia egípcia há esta história da cobra que, digamos assim, era um perigo para o deus Sol, que era o Ra, mas depois existe outras. Agora vamos passar à frente, passa dois, agora tens de passar dois. E então aqui, por exemplo, nesta imagem, nós vemos a ideia do Ouroboros. Não sei se tu, Sim, não sim. é? Nietzsche, né? Quem lê Nietzsche conhece o conceito Não é? do eterno retorno, Do que eterno tem retorno. como imagem esse Ouroboros. Sim, e isto é a partir da imagem de uma serpente, portanto, que come a própria cauda e, portanto, está eternamente naquele ciclo, mas também está eternamente viva, porque ela nunca morre. Essa que é a grande mensagem, ela nunca morre. E depois também eu trouxe este, esta frase que diz assim: alimenta este fogo com fogo, até que se extinga, e obterás a coisa mais estável que penetra todas as coisas, e um verme devorou o outro. E emerge esta imagem. Isto é de um manuscrito grego, não é? Então há toda uma ideia aqui de grande imortalidade.
E tudo isso, Uma imortalidade no conflito. sim, Isso que eu acho interessante, apesar de que eu não estou gostando muito de conflitos ultimamente, porque eles estão assimétricos demais. exatamente. Não é bem um conflito, não é? É um genocídio. Exatamente, não é um conflito. Não é um conflito. O conflito é quando duas forças, que nem o rabo e a boca, entram em composição. Sim. Mas, no caso que a gente assiste todos os dias, não. Agora, essa ideia do eterno movimento, de conflito, desse eterno movimento, que eu diria que é um conceito até que nos tira da paz burguesa, que é aquela mesmice. É uma coisa de um movimento que é o próprio movimento da vida, não é? A vida é assim. Sim, e no fundo, eu acho que nós, e já vamos ver isso também mais para a frente não queria agora, claro, eu fiz este layout dos slides, mas agora ia trocar os slides todos. Mas é só me pedir que eu vou para lá e para cá, não tem problema. É? Então passa à frente. Então, estás a ver, não, é neste, estás a ver, neste, a imagem do deus da cobra, do deus egípcio, é este que faz a travessia com os mortos. E então, É mesmo? pois, porque a questão é que o próprio morto, digamos assim, na cosmologia egípcia, no fundo era um deus encarnado, porque ele morria e estava então preparado para fazer a mesma viagem que os deuses faziam. E ele também iria estar em perigo, pois iria ver essa cobra subterrânea e teria que estar protegido contra essa cobra que poderia engoli-lo e que poderia extingui-lo, extinguir a sua alma, as suas memórias, aquilo que ele era, não é? Então o que nós vemos aí é essa barca, não é? A ideia da barca também está muito presente em muitas culturas, não é? A ideia desta navegação, o que é muito interessante porque em muitas culturas a ideia da morte é a ideia de caminho, não é a ideia da extinção. É um navegar, só que é um navegar que nós não sabemos qual é. E então criamos mapas dentro da mitologia que nos vão dando umas luzes, não é? Que quando morremos e vamos navegar, podemos ter lá cobras, mas também teremos aqueles que vão lutar contra as cobras, que neste caso havia outros deuses que iriam fazer essa contraposição e iriam fazer essa oposição. E os egípcios gostavam tanto desta ideia, não é? Que até tinham este jogo circular, que era o Mehen. Até há um deus Mehen, mas o jogo também é o Mehen, que era um jogo em forma circular, não é? Como nós vemos aí, em forma circular, com umas pecinhas que iam percorrendo as casas. E deve ter sido com base neste jogo que depois nós formalizamos aquele jogo da serpente, não é? Não sei se tu sabes qual é, um jogo muito conhecido de tabuleiro. Tem umas escadas e umas serpentes. Nas serpentes tu cais, nas escadas tu sobes. E então é assim, é que também com dados, os egípcios gostavam muito de jogos que aliassem quer a sorte, quer alguma estratégia. O jogo Isso nunca é legal também, isso é um pensamento interessante. Nunca era completamente sorte, mas também nunca era completamente estratégia. Era um aliar das duas coisas, então havia muito um xadrez com dados. Pois, exatamente. Seria maravilhoso. Um xadrez com dados, até eu arriscaria ganhar um pouquinho do meu filho. Sim, há um jogo egípcio que se acredita que está na base, em parte, do xadrez, só que era com dados. E tinha menos figuras.
não tinha tantas figuras e não era tanto um jogo de combate, era um jogo de percurso, num tabuleiro retangular, em que eles faziam, as pessoas, os jogadores, faziam um percurso com umas peças, só que eles tinham que lançar dados e, portanto, podiam ter sorte como podiam ter azar. Mas com essa sorte e com esse azar, tinham que ter estratégia suficiente para continuar a jogar. Ah, que legal! E Que isso é legal. muito mais interessante do que os jogos só de estratégia ou só de sorte. Porque no de sorte podemos estar num dia de azar. No de estratégia, pronto, podemos não ter tanta estratégia, não é? E então é É muito bem legal interessante. mesmo. E depois também as imagens que os egípcios mostravam também são muito bonitas, não é? Essa cobra que envolve, parece que envolve o caixão, não é? Está ali à espreita, um perigo à espreita, que rodeia as personagens. Também é muito interessante por isso, não é? E agora prossegue para o outro. Para frente ou volta Para a lá no frente. dragão? Para a frente, para a frente. Depois voltamos ao Ouroboros no final Tá. deste. Então, por exemplo, aqui depois eles também tinham figuras muito. Tinham deuses para tudo, não é? E tinham um deus só para proteger da cobra. Não é? Eu vou fazer um altar aqui em casa. Que é esta, a Selkis, não é? A Selkis É linda, hein? é linda, que tinha essa coroa com um escorpião, uma espécie de um escorpião, não é? Mas também tem. Não, melhor não. Entrar no escorpião, prefiro a cobra. Porque depois entram na mesma categoria escorpiões, cobras, não é? Escorpiões, cobras e outros animais venenosos que pudessem, não é? Escorpiões, serpentes e outros animais que pudessem ter alguma toxicidade. Então, por exemplo, é muito bonita esta escultura dela em que ela tem um corpo de escorpião, umas patas, parece uma aranha, não é? Uma centopeia, provavelmente, porque as centopeias também são venenosas, não é? É, lacraia. Lacraia é dureza. Aqui chama lacraia. É a que a gente tem aqui em casa. Quando aparece uma, é uma comoção. Sim, eu ainda, ai, as centopeias são terríveis e as daí são grandes e duras, não é? Pois é. Tem também aqui em casa muitos. Vou derivar agora. Uma coisa chamada piolho de cobra. Hoje de noite eu fui no banheiro, né, tateando assim, pisei descalça no piolho de cobra. Echa! É uma centopeia durinha, a gente pisa, ela esmaga. Que saco! Mas aqui na Europa é muito higienizado, não há cá cobras. Ixi, aqui em casa é uma festa. Não, 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 não. E pronto, e então aqui estás a ver esta serpente, portanto, esta deusa guardava que o deus, o Apófis, a serpente, não saísse do submundo, do mundo inferior, porque também era um perigo quando ele saía do submundo e vinha para um mundo onde ele onde não deveria estar, não é? Esta ideia de que o caos pode emergir a qualquer momento e que é preciso guardá-lo, não é? E nós também, eu acho que no contemporâneo, porque esterilizamos a nossa mente, nem sequer conseguimos pensar em momentos em que o caos emerge e vê-los como tal. No momento, percebemos, não, o caos está aqui, está agora, não é? E está. Só que está toda a gente a passear e a fazer compras, em vez de estarem preocupados. A gente meio que militarizou a vida, Sim. sob vários aspectos. E o militar, ele investe contra o pseudo-caos por um instrumento chamado ordem. Então, essa ordem que
que nos, às vezes, até adoece, essa ordem excessiva, esse regramento excessivo, não é um dispositivo que permite certas entradinhas de caos. Quando o caos aparece, ele já vem tão brutal que a gente não dá conta. Enfim, viajei um pouco. Mas também, acho que precisa de caos em panela de pressão. sim, Onde vai cozinhando e saindo um pouquinho para não explodir a panela. exatamente. E a ordem que falas, que eu também acho que é um bom ponto, essa questão da ordem, porque de facto também estes deuses também eram deuses da ordem. A Selkis, não é, que protegia contra a serpente, contra o Apophis, era uma deusa da ordem, porque ela estava a colocar o caos no seu devido lugar. Só que havia um equilíbrio na própria mitologia, sabia-se que tinha de haver um certo equilíbrio na quantidade de ordem e na quantidade de caos. E no fundo é isso que estás a dizer, não é? Pôr o caos na panela de pressão. Mas a ordem também tem que estar na panela de pressão. Não, porque se a ordem, se ela é demais, não vai queimar todo o feijão. O feijão do caos. Então, eu acho que é a tal da arte das doses que fala Nietzsche. É a arte das doses. A gente tem que pensar em formar dispositivos de vida, de educação, do que for, onde pequenas doses de caos possam vazar. E aí a gente mantém as coisas numa ordem que não é rígida, que não é morta, numa ordem que também tem momentos de desordem junto, não é? A higienização excessiva nunca vai deixar a pobre da Dulcideia saber a delícia que é pisar no piolho de cobra. Pois não. Você não sentirá falta, tenho certeza. Já estou a senti-lo no meu pé. Enfim, e agora é que podemos voltar ao Ouroboros. Portanto, toda esta narrativa nas primeiras civilizações que olhava para a natureza de uma forma muito que compreendia a natureza e que digamos assim, criava narrativas sobre a natureza, com a natureza, porque é de uma grande soberba do contemporâneo achar que no passado as pessoas não sabiam como é que as cobras se reproduziam ou como é que as cobras morriam. É claro que sabiam, só que elas pegavam em toda a vivência do mundo natural e criavam narrativas que pudessem incorporar o sentir. É isso que eu acredito. Eu acho também. Não é? Concordo demais com isso que você está trazendo. Porque o que desqualifica as mitologias, as narrativas antigas, é justamente esse iluminismo precoce e tardio, que, para se afirma reativamente, ou seja, se afirma negando o que veio antes e não incorporando toda a nossa ciência, até mesmo hoje. Se você o artigo de 2022 já não vale mais, só vale de setembro, não, o de 1 de outubro de 2024. Sim. É sempre desqualificador, reativo, é uma intelectualidade que se constituiu de modo reativo, bélico, sempre negando o outro, o que passou. É o dispositivo, voltamos nós para o capitalismo. É o dispositivo do capitalismo. É assim que ele se organiza. E ele nasceu aonde? Ele nasceu lá nas entranhas da nossa civilização ocidental. Sim, nasceu no Gilgamesh, nessa vontade de nos apropriarmos da terra
e de nos apropriarmos do território, dos animais, e depois começamos a criar narrativas em que essa apropriação é real ou se torna real. Portanto, com isto tudo, com esta, digamos, com esta pincelada muito ao de leve das ideias que permeavam as primeiras civilizações sobre o que era a força potenciadora da cobra, surge esta ideia da Ouroboros, não é? Da imortalidade e de que a cobra é um símbolo do eterno retorno, da imortalidade, de que é o caos, mas também a ordem, de que é um animal, um peixe, uma ave, tudo ao mesmo tempo. Então ela é o grande símbolo. Ela é um grande símbolo. E por isso, agora agora passa à frente e para na árvore da Eva, no antigo, antes isso. Por isso é que quando surgem as narrativas do Antigo Testamento, do Gênesis, e que o Gênesis vai beber a antiga Suméria também, porque já lá existiam narrativas deste género, a ideia do Jardim do Éden e desta serpente maléfica já é a morte da cobra como um símbolo regenerador. Porque só sobrou o mal. Claro. Aqui a cobra não tem nada de bom. Típico do patriarcado, não é? Claro. Típico, claro. O patriarcado é o pai do capitalismo. Empobreceu a força que a cobra tinha no imaginário. Empobreceu-a porque tornou-a um símbolo do mal. Não é? O diabo passa a ter escamas, o diabo é a serpente, o pecado é a serpente até enganou os seres humanos, coitadinhos dos seres humanos, eram ingênuos e foram levados pela serpente, coitadinhos. Então, infantiliza-nos. Esta narrativa infantiliza-nos. Evidente, porque você criando crianças, você pode manipulá-las. Você cria seres poderosos, donos de si, que lidam diretamente com os deuses, quais sejam eles, que sabe olhar as forças, pelas forças e não pela ordem que foi dada, aí pronto, você não consegue manipular, não é? E então enfim, eu até isto não não vejo isto como uma crítica ao cristianismo, isto é o que é assim. Isto não é, porque estamos aqui a deturpar. Não, isto é assim. Esta cobra que está dentro do cristianismo é uma cobra do mal, só. Só que antes ela não era assim, de todo. E, portanto, quando o cristianismo chega ao nosso território, falo pelo meu, não é? Ao território europeu, onde ainda haviam narrativas da cobra como um ser potente, como um ser da potência criadora, essas narrativas vão chocar uma com a outra. E vão criar aquilo que nós conhecemos e ainda ouvimos falar nas mitologias, nas histórias de encantar do mundo rural, não é? Das mouras encantadas, da cobra que vive nos penedos. São resquícios desse embate entre a narrativa cristã e as narrativas não cristãs, em que a cobra tinha uma força criadora que a cobra cristã não tem. E então agora vamos para o final. Ora, põe aí. Estou ainda elaborando aqui. Ufa! Eu trouxe, então, olha, trouxe deste livro. Assim, peraí, deixa eu mostrar. Peraí, vou fazer uma ginástica aqui. Agora sim.
Bestiário del Norte. Este é em espanhol, porque é um bestiário sobre o norte espanhol, Galiza, Astúrias, Cantábria, País Vasco. Infelizmente, em Portugal, há muito pouco destas coletâneas. Nós temos poucas coletâneas. Você já frequentou lá o IELTS, onde eu sou pesquisadora, o Instituto de... não, porque é Lisboa, de estudos da literatura tradicional. Mas tenho que ir pesquisar. Tenho que ir pesquisar. Depois tens que me mandar a referência para eu ir lá direitinho. Deixa eu anotar. Eu tenho uns bestiários aqui em casa. E é engraçado que em Portugal parece que muitos dos monstros, até que são falados aqui, neste bestiário, ouve-se muito pouco falar deles em Portugal. Primeiro porque os nossos territórios rurais estão basicamente vazios, não é? Não há lá quase ninguém. E portanto, estão muito desertificados. Mas mesmo quando tinham mais gente, eu só me lembro, por exemplo, de ouvir a minha avó falar de um dos monstros deste bestiário. E nem sequer é destes que eu vou falar. Ela falava das avantesmas, que são uma figura fantasmagórica. Repete. Avantesma. Avantesma? Sim. A avantesma é uma figura fantasmagórica, alta e esguia, que segue as pessoas como uma sombra. Ai, que medo! E nem imaginas o contexto em que a minha avó falou nesse... Eu nunca mais me esqueci, porque nós tínhamos uma prima que nos estava a visitar e essa prima andava, ela tinha algumas incapacidades e ela andava assim curvada e era muito magrinha. E andava assim pela casa e a minha avó já estava chateada com ela e disse: estás tu, parece uma avantesma. Vó portuguesa brava, não é bom. Então, podes pôr aí as imagens, que assim quem quiser ver as imagens, eu vou ler um pouco sobre esta, que é a que está à esquerda, né? Então diz assim, a coca, ela chama-se a coca. C-O-C-A. Coca. Coca. Então, trata-se de um monstro com corpo de dragão, cabeça de serpente e enormes asas de morcego. Eu traduzi do espanhol, portanto, vá. A primeira referência documentada é Coquetrix, que aparece num texto galego de 1437. Provém da palavra latina cocatrix, que significa crocodilo. Segundo consta uma lenda medieval, uma coca que habitava na Ria de Vigo e atacava de vez em quando a povoação de Redondela. Tinha por costume levar alguma moça bonita para a sua casa. Até que os jovens marinheiros do povo decidiram dar-lhe caça. Depois de uma luta de vários dias, conseguiram vencer o monstro. Então moveram o cadáver do monstro para a praça do povo e dançaram em volta da coca. Em memória desta façanha fabulosa, uma vez por ano, no dia de Corpus Christi, uma representação da coca percorre as ruas de Redondela. Então, quer dizer, no fundo, quando nós olhamos bem para todas estas tradições, nós vemos como o cristianismo pegou nestes monstros e os capturou. Sim, os capturou e os domesticou de modo muito chato para a vida viva. Domesticou-nos. É? Nós éramos os monstros. Eu acho mais do que
domesticou foi adestrou. Sim, Adestrou. adestrou. É. Muito bem, mas nós vamos sobreviver. Ou não, mas a gente vai continuar. Pronto, e a do outro lado, da direita, é a culebra. Também escolhi esta, culebra. Então, eu lembro-me do avô do meu marido, que chamava as cobras, todas as cobras eram culebras. 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 Então, a culebra é uma serpente descomunal, alada, que arrecadava tesouros e personagens encantadas. As suas escamas são tremendamente grossas e impenetráveis. A sua pele é tão dura que resiste às balas e só morre quando ferida na garganta. Com o passar do tempo, cresceram-lhe asas de morcego, não é? Conferindo-lhe um aspecto de dragão. Habita na espessura dos bosques, das covas e das fontes de grande cavidade subterrânea, e na manhã da festa de São João perde o seu poder. E é então que podem ser resgatados os seus prisioneiros e as riquezas que guardou. É semelhante ao mito grego do dragão, que guardava as maçãs de ouro do jardim das Hesperiades, e o veludouro dos argonautas, que também era guardado por um réptil fabuloso. Também a culebra ocupa-se de proteger os mundos subterrâneos, onde habitam seres ocultos aos olhos dos homens. Legal. Então, trouxe Muito estas... bem. O imaginário, né? São as forças, né? As forças. Trazem as forças da natureza, amalgamadas com as forças da alma. Sim. E aí formam essas lendas, esses mitos, essas narrativas ancestrais magníficas, não normatizadas, por isso muitas vezes contraditórias, por isso muitas vezes com imensas versões, não é? É. Muito bem. Então tá. Olha só, tivemos de piolho de cobra, a culebra, a foca, passamos por tudo. Dragões, dragões. E não falamos em muitas coisas havia para falar, porque é que não é os santos, como é que é, um dos santos cristãos mata o dragão. Não é? Ah, sim! Não é? Olha só, eu acho que ele não matou, não, ele só venceu. Só venceu. Ele só venceu. Ele venceu momentaneamente, mas o dragão sempre volta. Sim. A arte de trabalhar com dragões. Ai. É verdade. Muito bem, querida. E deu o nosso horário. Você é bem cronometrada, traz os assuntos, resolve os assuntos em 50 minutos certinho. Ai. Muito bem. Mais alguma coisa, querida? Mais nada. Gostaste da cobra? Gostei. Eu, quando vi que era o título Cobra, eu não tinha coragem de abrir. Falei, eu não vou abrir, não. Olha lá, vou colocar então no nosso site também o endereço do IELTS, mas eu já te mando ele. Instituto dos Estudos da Literatura Tradicional. Gente boa que vivia lá no meu tempo de pesquisadora portuguesa, e depois eu segui como pesquisadora deles. Muito bem. Eles dão muita conta dessas histórias, dessa recolha da tradição oral. Isso é importante, não é? É muito importante. Muito bem. Então, vou colocar nossa vinheta de fim. Última palavra? Obrigada por estarem aí, e o encontro é tudo o que eu desejo. Muito bem, sigamos juntas, mas assim somos mais fortes.
começo eu não gostava dessa música, agora eu estou gostando. Sim, ficou a trilha do nosso encontro, e é sempre um momento tão bom na minha semana, na minha quinzena, a gente encontrar, você sempre surpreende, isso é tão bom. Muito obrigada, viu, querida? Obrigada, agora tenho que ouvir os teus encontros sobre a Sueli Stolnik, ainda estou ouvindo. Espera um pouquinho que eu não... O que você falou, não entendi. Ora, desliga aí a gravação, que estás ainda a gravar.